Sumiu. Bom dia, gente. Alô? Bom dia. Alô? Bom dia, professor. Estão me ouvindo bem? Sim, Vou tirar minha foto, porque eu não sou muito fotogênico, né? Então, acho que vou esconder minha foto quando vocês respondem de vocês. E se tiver dúvida, no final, vocês me perguntem quando eu terminar. São 2 aulas, são mais de 100 slides. Nós vamos falar sobre tumor de ovário. Essa aula está no e-mail de vocês. A aula de tumor de ovário, no último dia que eu estava dando, houve um problema no final no Zoom, acabou faltando algumas fotos para outra turma e eu não pude converter no Zoom. Mas a de ovário micropolicístico eu já vi do período passado, quem deu foi o Aranda e ele, eu creio que tem mandado o link para vocês no AVA. Eu botei no e-mail da turma a parte teórica da aula. Então, vocês devem ter aí as 2 aulas, tanto a de tumor de ovário quanto a de ovário micropolicístico. Eu fiz algumas questões, eu não fugi daquilo que eu estou falando ou daquilo que eu vou falar aqui para vocês em relação ao que será falado ou que será dito nas questões que eu fiz. Eu não sei se o chefe da disciplina trocou, se ele melhorou, se ele mudou, se ele fez algumas outras coisas diferentes. Mas eu creio que também não. Então, é por aqui que vocês conseguem, né, fazer a prova de vocês. Eu não vou deixar meu áudio aberto, minha câmera aqui, porque eu também tenho vergonha de ficar com a minha cara exposta. Cara, é jeito de falar, né? Ficar exposto como vocês não aparecem aí, vocês só falam e respondem. Se tiver alguma pergunta para fazer no final, vocês façam, tá? Então, nós vamos começar falando sobre tumor de ovário, depois nós vamos falar sobre ovário micropolicístico. E é um assunto muito vasto, muito grande, assim, é um assunto, é, é, como é que eu diria para vocês? Amplo, né? Não é em um único livro que vocês vão pesquisar. Se vocês for ler, é amplo. A gente ensina, ou a gente dá, ou a gente tenta passar aquilo que vocês têm que saber para trabalhar quando vocês saírem como clínicos. Lembrando aqui que vocês não são ginecologistas e nem obstetras, vocês são generalistas. Mas para que vocês passem uma residência, desculpa, o ar está muito gelado. Vocês têm que saber o mínimo, né? O mínimo não é o mínimo. O mínimo deveria ser o máximo, né? De cada assunto que a gente fala. E nós vamos dizer aqui o que é mais interessante, o que é mais importante. A gente não vai, entre aspas, abre aspas. Espero que a Aranda não tenha cobrado algumas coisas, como, por exemplo, estadiamento, mas eu acho bom vocês darem uma lida. O estadiamento final de tumor de ovário não está um pouquinho diferente do que está no livro do Freitas. É um estadiamento resumido, mas é para vocês saberem fazer uma prova. O estadiamento que tem na aula é para que vocês não errem na prova. Se você souber o que está aí no final do TMN, não tem como vocês errarem. Então, se você procurar no livro, está diferente um pouquinho do Freitas, a última edição, é o capa roxa.
que eu vou mostrar para vocês. Está aqui do lado que eu estava lendo agora. Se alguém tiver, o Freitas, não estou fazendo propaganda do livro, não. Mas essa aula está aqui, tá? Melhor assim. Vocês conseguem ver. Não sei se a maioria de vocês tem, se não tem. Mas tem na biblioteca virtual da universidade. Acho que vocês têm a senha da universidade, vocês entram lá. Se tiver dúvida, vocês tirem lá. E tem novo, essa edição aqui é a última edição. Deixa eu botar meu óculos, porque eu também não enxergo muito bem. Então, é a 7ª edição. Está escrito aqui no cantinho, tá? Acho que é a última edição, creio eu. E vocês conseguem acessar, eu não lembro a parte, mas tem aí na aula, no finalzinho, acho que é 272, não me lembro mais. Eu olhei aqui e esqueci. Eu guardei o livro ali e estava conversando no portão. Vocês me desculpem não lembrar, mas o livro é esse, tá? Então, se tiverem dúvida, além desse aqui, vocês podem procurar no Novak, é o Berek, né? Tratado de Ginecologia e Obstetrícia, que é um livro mais ou menos dessa grossura. Também está... Não tem aqui não. Lá em cima, no segundo andar da casa. E Febrasgo. E existe a Sogemic. Então, eu deixei 2 bibliografias no final da aula. Mas é bom se vocês tiverem interesse. Caso não queira, por aqui vocês conseguem fazer a prova. Mas se quiserem estudar, se aprofundar mais, sempre aconselho, né? Nunca é demais. Lembre-se, quando você lê isso aqui, você não está lendo o Rotinas de Ginecologia e Obstetrícia, que tem, eu não sei quantas páginas, mas deve ter mais de 500. Sei lá, quase 1000. Você está lendo mais de 5.000 anos de história médica. Então, leia medicina como se você estivesse lendo um romance. Lógico, eu não sou muito de ler romance, nem ver televisão, não vejo. Ultimamente eu tenho desacreditado de muita coisa. Creio que vocês também. Então, eu fiquei assim depois que eu perdi 13 amigos médicos no último ano. Tive alguns outros problemas aí no decorrer do ano. E quase perdi um filho com linfoma. Ninguém tem nada com isso, mas felizmente ninguém está livre, né? E a gente está sujeito a ter problema. Perdi um padre, amigo meu, e mais 13 médicos. Então, e alguns de vocês também devem ter perdido algum amigo. Espero que Deus abençoe, que a gente consiga, ou que algum bom laboratório aí consiga uma vacina para que acabe com esse problema que nós estamos sobrevivendo e passando aí, vivendo. E por enquanto eu não tive problema. Me enfiaram, não sei se alguém já fez swab nasal. Eu vivo dentro de hospital, vocês não estão vivendo ainda, mas vocês escolheram uma ótima profissão, e quem é médico porque gosta, é médico porque quer ser médico. Porque se você não gostar do que você faz isso para quê? Só para dizer que você é médico, né? Tem gente que faz isso. Eu tenho uma amiga que é dona de loja de roupa, não trabalha mais como médico, mas o nosso objetivo aqui não é falar sobre isso. Nosso objetivo é dar uma aula sobre tumor de ovário e ovário micropolicístico. E é o que nós vamos falar. Lembrando que é o básico. Eu mostrei o Freitas, o novo aqui não está aqui, só pegar o Freitas, subir lá em cima, não vou subir, pegar a escada e lá onde está, subir a escada nada, né? Subir 10 degraus, 15 degraus, até subir o segundo andar ali e pegar. Mas é a última edição, eu não me lembro qual edição é, mas tem o novo aqui também. Vocês não acharão tudo que tem aqui, acharão mais coisas que não será cobrado de vocês, porque vocês são especialistas, vão fazer uma prova de residência médica, provavelmente vai ter uma ou duas questões sobre tumor de ovário. Espero que vocês acertem e passem na residência que vocês escolherem. É o que eu desejo a vocês. Além disso, no internato nós continuaremos, né, a discutir sobre o assunto. O internato de vocês vai ser daqui a 6 meses. Espero que haja uma vacina, que a gente esteja bem e seja próximo, vocês verem alunos, vocês verem pacientes, né, frente a frente, e a gente consiga discutir os nossos casos clínicos
depois, como a gente faz sempre, juntos prontuários, sentamos numa salinha maior que a sala 5, ou um próprio anfiteatro da universidade, no centro de estudos, e vamos discutir até 5, 6 horas da tarde. Tem gente que não gosta de ficar até mais tarde, mas infelizmente eu prefiro fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa, posso sair? Pode, não estou aqui prendendo ninguém. Se o horário até às 5, é às 5, se der às 6, é às 6, e nós vamos ficar. Nas visitas que nós faremos às enfermarias, eu estou adiantando o que vocês vão fazer, né? Não devia nem estar falando isso aqui, porque não é agora, é para daqui 6 meses, ou 1 ano. Nós vamos passar visita lá, se a gente continuar no CIS, continuar a pandemia, vamos continuar no CIS, lá na entrada da cidade. Vocês conhecem o hospital, um hospital azul. Passa visita na enfermaria, geralmente tem 10, 12 pacientes internados, 15, sei lá, cada dia um número diferente. Nós estaremos lá discutindo caso a caso, vocês estarão vendo paciente em pós-operatório, de obstetrícia, alguns de ginecologia que chegam como urgência, a maioria das emergências, das outras patologias em ginecologia, são feitas no Hospital Escola, pelo Aranda, pelo Ari, pela doutora Terezinha. Antigamente eu também fazia parte, eu operava, né, mas aí eu acabei saindo por não ter horário, e não tem horário hoje mais, até estou vendo algumas outras coisas aí, e enfim, não é o caso. Nosso negócio aqui é falar da aula, e eu estou talvez extrapolando, falando sobre isso. Mas, posteriormente, quando vocês estiverem no internato, o preceptor que estiver com vocês, ele vai falar sobre cada caso, vai pegar o prontuário. Por exemplo, Fabiane, Roberto, eu vou tomar óculos aqui, eu sou meio cego, tá? Fabiane, o que você viu hoje? Oi. Minha paciente estava com uma dor na barriga, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu não aprendi ectópica. Se não aprenderam isso, vão aprender o período que vem. Tá. Como é que ela evoluiu? Tinha isso, chegou assim, assim, assado, foi feito isso, feito um ultrassom, feito um hemograma, feito não sei o quê. Lembrando, eu fui orientado a não ficar comentando o que eu estou comentando com vocês, porque era para entrar direto na aula, pelo próprio chefe, que é o professor Oswaldo Aranda, ele que manda a disciplina. Mas eu sempre posso conversar um pouquinho antes, né? Aí eu pego, João, o que você viu lá? Eu vi uma paciente chegou aqui com 18 por 12. Mas ela foi operada por quê? Porque uma paciente com uma 18 por 12 de pressão, ela pode ter um edema agudo de pulmão. Foi feita uma presolina, um medicamento para baixar a pressão dela, mas a pressão não abaixava. Aí sulfatar, pensando em eclâmpsia, que é a convulsão que o paciente pode ter, em estágio gestatório, em estágio final, e pode levar ao óbito, e pode perder a criança. Sim. Era prematuro? Sim, prematuro, mas tem o TI neonatal para dar suporte. E se você não tiver suporte, o que você ia fazer? Se você no interior, por exemplo, onde eu já trabalhei, quando eu era novo, eu já me considero não tão novo assim, o que você faria? Se eu estivesse lá no interior de Goiás, uma cidadezinha de 7 mil habitantes, por exemplo, que existe, tem gente de Goiás nessa turma que eu conheço, mas a cidade dessa pessoa, acho que tem uns 14 mil habitantes, deve ter um UTI neonatal lá, o próximo, ela teria que ir junto, encaminhar e segurar e rezar para que não acontecesse nada, ou ela resolver e transferir a criança. Seria o mais coerente. Então, resolve, sulfata e transfere, né? Se fosse o caso. Se fosse eu, faria isso. Aí cada um é cada um. Então, a gente está formando generalista. E vocês vão aprender como é que faz sulfato de magnésio no próximo período. Quem dá essa aula é o Aranda, não sou eu. O que mais que eu queria dizer para vocês? Espero que tenham passado bem o final de ano, que todos estejam bem, né? Tenho gente que eu sei que adquiriu Covid nessa turma aí, segundo informação colhida, não sou eu que estou dizendo, me informaram, né? Espero que esteja bem as pessoas e que vocês se deem bem na prova. Eu não sei, tem mais uma aula de câncer de colo. Eu sei que o conteúdo é gigante, eu sei o que for faltando, assim, a gente
ministrar vocês ou orientar, porque é difícil você dar aula via online, a gente sofre, mas é o futuro. Acho que a gente, talvez mais velho, não está acostumado com isso, embora já tenha um ano tentando nessa luta, tentando passar o melhor que a gente pode para vocês. E tentando esclarecer aquilo que a gente pode esclarecer. Então, depois eu vou botar isso para o Avo e eu vou botar isso no Zoom, tá bom? Então, vou dar início à nossa aula aqui, falando sobre tumor de ovário. Existem pacientes que têm tumor de ovário e a gente vai saber, às vezes nem faz o diagnóstico definitivo, não consegue fazer, e quando chega para a gente, como chegou ontem, terça-feira, de manhã cedo, com 5,8 de hemoglobina e 21 de hematócrito, desmaiando no pronto-socorro do hospital lá onde a gente trabalha. A gente fez o que tinha que ser feito e creio que tenha sido operado, tenha sido operado ontem. Mas no nosso vídeo principal, vou fechar minha câmera aqui, para eu não ficar falando disso, a gente vai dar início à aula. Melhor, depois a gente conversa próximo no internato e espero, né, que vocês entendam. Se tiver dúvida, pode me perguntar, pode interromper, pode pausar a aula. Eu não sei mexer muito bem nesse negócio ainda, embora tenha um ano, mas eu sou nerd de internet. Bom, é meu filho, mas embora ele tenha tido linfoma, eu estou afastado dele tem 8 meses, que eu coloquei lá na casa do meu sogro. E quando eu tinha dúvida, eu pedi. A minha filha aqui, apertava um botãozinho, tudo dava certo. Isso é eu mesmo. Então, tive que aprender. Não é difícil, o programa é fácil, a gente foi treinado para isso. Então, vamos dar início na nossa aula, senão vai ficar muito tarde aqui. E eu tenho até meio-dia para falar com vocês. Mas é fácil, vocês vão ver que o negócio não é difícil, não, tá? Se eu aprender a fazer diagnóstico, eu vou aprender, eu não sei tratar, não tem problema. Se não é especialista, você encaminha. Mas eu não sei, não precisa saber resolver. Tem gente para fazer isso para você, se você não souber. Pessoas especializadas nisso, né? Mas para a prova, é bom vocês saberem algumas coisas que eu vou falar aqui. Eu acho que prova é prova, vida é vida. Existem médicos e médicos, vocês escolhem, eu não deveria estar falando isso, mas a minha turma formou 33. Em quem eu iria se eu precisasse hoje, os 33? Eu iria uns 5. Um oftalmologista excelente, uma anestesista ótima, se tivesse um indicar GO, indicaria 2, ortopedista 1, cirurgião geral nenhum, tinha cirurgião geral, oncologista 1, enfim, você vai contando no teu dedo seus amigos. Em quem eu iria amanhã, em quem eu mandaria procurar. Por isso, estudem, leiam, nunca deixe de estudar, tá? É como eu disse para vocês, nesse livrinho que eu mostrei para vocês aí, que tem menos de 1000 páginas, tem milhares de anos de história. Leia como se fosse um romance. A aula de câncer de ovário é chata. É chata. Você gosta de falar sobre isso? Não é que eu não goste. Eu tenho que saber um pouquinho sobre isso, né? Eu sou ginecologista, então tem que saber. Agora, para o não especialista, tem que saber o básico, tá? Como diz o Aranda, eu falo demais, então é para não falar. Então vamos começar com a aula aqui. Então, eita, vai travar? Não, faz isso não. Tá gravando? Deixa eu ver aqui. Pausar a gravação, interpretação. Acho que tá gravando, né? Tá. Tá gravando sim, professor. Tá. Então vamos. Então, lembrando que durante o transcorrer da vida, todas as mulheres desenvolvem, né, várias massas anexiais. O ovário normal funcionante produz cistos foliculares 6 a 7 vezes por ano. E, em muitos casos, são autolimitados, dentro do próprio ou durante um ciclo menstrual normal. Então, se você fizer ou alguém vir fazer um ultrassom, não é para ficar, tô com tumor de ovário, não é isso. Acalmem seu paciente. Fulano, isso é um cisto folicular, é normal. Nós vamos repetir o ultrassom daqui a 30 dias para ver como é que você está.
E ultrassonografia é examinador dependente. Então, o cisto folicular pode ser visto no ultrassom? Pode. Em um ovário funcionante, em uma mulher jovem. E às vezes ele resolve durante o próprio ciclo. Lembrar que a cada ciclo menstrual, de 12 a 30 folículos são selecionados. São chamados primordiais. Depois você vai ter o folículo secundário, você vai ter um folículo que é o chamado folículo maduro, vai sofrer ovulação, que vai, depois da ovulação, depois do pico do... Eu tenho aumento do FSH, pico de LH, aumento de progesterona, aumento de estradiol, queda de progesterona e estradiol. Caso não haja ovulação, só vai sobrar o corpo lúteo remanescente, que será chamado corpo albicans, que degenera durante o período menstrual. Vocês aprenderam isso na aula de ciclo menstrual. Bom, tá, mas o que é o cisto folicular? Não é nada, não causa nada, tá? Ele desaparece, mas pode aparecer várias vezes durante? Pode. Causa alguma coisa? Não. E o que eu faço? Peço para o paciente realizar um ultrassom. A senhora faz o seguinte, isso aqui está descrito como cisto folicular, eu não sou ultrassonografista, eu não preciso ser, eu posso ser um clínico, mas eu posso ser um ginecologista também e não fazer ultrassonografia. Então, a senhora vai resolver, vai fazer um ultrassom daqui a 30 dias para nós vermos como está evoluindo ou como evoluiu o quadro. Caso continue crescendo, vocês vão aprender o que a gente vai pedir, o que se pede, caso você desconfie do ultrassonografista ou do próprio resultado. O exame é examinador dependente e você é médico dependente, por isso que existe anamnese e exame físico. Por isso vai ter que examinar o paciente, não é ler exame não. Ah, tem massa folicular? Sim, segundo o exame tem, mas não custa dar uma palpadinha no abdômen do paciente, né? Bota o paciente deitadinho lá, se for homem, chama um enfermeiro para ficar do lado, nunca esteja sozinho, sempre oriento vocês, no ambulatório, vocês não têm ido muito, mas a gente tem uma aula prática, nunca está sozinho, leve sempre alguém, se não tiver aluna com você, a própria enfermeira ou alguém próprio, apropriado, né, de preferência uma enfermeira, porque hoje em dia a gente sabe como as coisas são, então tem alguém com vocês, nunca só, se for homem, principalmente, nunca sozinho. No consultório, a enfermeira. E no ambulatório, uma mulher, pelo menos, junto, para acompanhar o atendimento, para que não haja um entendido depois. Você palpou o abdômen da paciente, por exemplo, ou examinou a mama da paciente, porque tinha que examinar, porque ela reclamou de, por exemplo, um nódulo. Né? Então, nunca sozinho. Aí lembrar, repete daqui a 30 dias. Lembrar, assim, os tipos principais de tumores ovarianos, eles têm a origem. Por exemplo, os tumores epiteliais, ele começa a partir das células que recobrem a superfície do ovário. E a maioria dos tumores ovarianos são de origem de células epiteliais. Os de células germinativas são as das células que produzem os óvulos. Os estromais são do estroma, né? A partir daquelas que produzem o quê? Estrogênio e progesterona. Então, tumores estromais. Começa de onde? De células que formam o ovário e produzem, como está escrito na própria literatura aí, o estrogênio e a progesterona. Os fatores de risco principais incluem história prévia de cisto ovariano. Por exemplo, o paciente já tem uma história de cisto. Ah, doutor, eu tive há um tempo atrás um cisto de ovário, mas ele sumiu. Fez um ultrassom, eu tinha um cisto, falou que era folicular, desapareceu. Por isso que eu disse que tem que pedir em 30 ou 3 meses, né? Falei 30 dias. Pede em 30. Depois em 3 meses, depois 6 meses, depois de um ano, o ideal é acompanhar caso haja queixa. O ciclo menstrual era irregular. Tinha um ciclo menstrual normal, que era de 28 até 30 dias. Né? Lembrar que a ovulação geralmente ocorre no meio do ciclo. Mas acontece o seguinte, de um tempo para cá, o ciclo começou a ficar irregular. O que aconteceu? Era de 30 em 30, ou de 28 em 28, passou a ser de 45. Ou até às vezes está tendo falha, passa 60 dias. Se você usa algum anticonceptivo contraceptivo, não estou usando nada. Se ela usar geralmente um anticoncepcional oral combinado, é aquele que contém estrogênio e progesterona, que vocês já aprenderam, ele regulariza o ciclo. Então, o paciente vai ter um ciclo normal, dependendo
do que ela tem. É lógico, se ela tiver um tumor ovariano, não vai adiantar nada usar anticoncepcional oral. Pelo contrário, vai dar problema. Então, os fatores de risco são irregularidade menstrual, ciclos longos, paciente que tem sobrepeso, então obesidade, mas na verdade deveria estar escrito sobrepeso e não obesidade, né? O MC acima de 32. Aquela paciente que tem uma menarca precoce, menor que 11 anos, ou até menos. Sou casada, eu tenho tentado ter filho há 3 ou 4 anos e não consigo. Ela tem ciclo chamado ciclo anovulatório, não é ovulação incessante. Aí deveria estar escrito ciclos anovulatórios. O que acontece? Ela não está ovulando, ela tem infertilidade, tá? Então, está ovulação incessante, não deveria estar escrito isso, deveria estar escrito essa aula aí, assim, quem sempre deu essa aula, eu dei essa aula algumas vezes, e meu amigo também deu, meu chefe aí, eu não mexi na aula do jeito que ele deixou. Mas a paciente evolui com infertilidade, com um ciclo, ela não ovula, ela tem ciclo anovulatório. Por quê? Porque o óvulo, ele fica preso na periferia do ovário, por isso que se chama ovário micropolicístico. Em alguns casos, já seria ovário micropolicístico e não tumor de ovário. Mas ela pode ter uma ovulação incessante, sim, que pode levar a um tumor de ovário. Então, o ovário micropolicístico é fator de risco? Sim, é fator de risco. Para quê? Para tumor de ovário. O hipotireoidismo, ele pode também levar a alteração. Por quê? Porque o GNRH vai estimular a hipófise a produzir alguns hormônios. E se essa paciente tem hipotireoidismo, ela vai ter deficiência hormonal. Então, ela pode ter, sim, infertilidade. Então, tem que tratar o hipotireoidismo. Ela vai ter obesidade, ela vai ter sobrepeso. No hipotireoidismo, ela ganha peso. Então, a gente investiga a tireoide. Então, investigação de T4, o que mais que eu peço? T3, TSH, um anti-TPO, e vou corrigir isso. Caso eu trate adequadamente, minha paciente vai ter uma vida normal, não vai ter problema nenhum. Outros fatores de risco para tumor de ovário incluem a idade. Aí das 60 anos, geralmente é acima dos 45, tá? Na aula está 60, eu deixei 60, no livro também está 60, mas geralmente qualquer tipo de tumor é maior incidência dos 45 anos. História familiar. O paciente tem mutação genética ou um determinado gene, por exemplo, BRCA, vocês aprenderam que BRCA1 é fator de risco para tumor de mama. O BRCA2 é fator de risco para CA de mama e CA de ovário. Então, poderá sim ter um tumor de ovário. Alguns casos são benignos e alguns outros podem ser malignos. Mas a incidência, desde que o paciente corrija adequadamente, ela tem uma boa evolução. Agora, tudo que você faz precoce, tudo que é feito primário, tudo que você procura uma atenção básica de saúde, como qualquer ESF tem um clínico lá bom, ele vai saber pedir um ultrassom, ele vai saber orientar a paciente, ele não vai falar, a senhora está com câncer, não. Você vai fazer um ultrassom e depois, posteriormente, eu posso encaminhar a senhora para um ginecologista, depois eu ver o resultado do exame. Mas eu não sei interpretar o exame. Tudo bem, você não é especialista, mas eu tenho gente que sabe interpretar o resultado da minha sonografia e aí eu encaminho. Com qualquer suspeita, você vai encaminhar, não vai ficar segurando também o problema, né? Então, nós somos, lembrar sempre, generalista. Já os tumores malignos, existem alguns fatores predisponentes. Indução repetida de ovulação. Por exemplo, a paciente não consegue engravidar, ela fala que ela não está conseguindo, você vai usar um indutor de ovulação. Existem alguns medicamentos que induzem a ovulação. E aí, ela piora. Ao invés de você melhorar o quadro, você piora o quadro da paciente. Por isso que o ideal é ter uma sonografia e dosagem hormonal, que na próxima aula aí, seguinte, de ovário micropolicístico, nós vamos ver quais são os exames que a gente pede, né? Antes de usar um indutor de ovulação, para saber se eu posso usar o indutor de ovulação. Posso sim, não tem nada. Fiz ultrassom, fiz um CF, um CF-125, usei insulina, usei glicemia, fiz estereossalpingografia para ver como é que estava o tom da paciente. Eu não achei nada, então eu posso usar por um determinado período. Primária, disfunção própria do ovário, se o ovário não é funcionante. Então, pode acontecer. Estímulo intenso das gonadotropina sobre o ovário,
Alimentação inadequada, excesso de gordura, né? Principalmente carne vermelha, animal, falta de uma alimentação mais adequada, como legumes, verdura, fruta, enfim, uma alimentação mais adequada. O excesso de gordura é fator de risco. Tabagismo é fator de risco, se vocês sabem qual que é patologia, né? Excesso de álcool. O talco, eu não sei explicar para vocês, mas o alcoolismo também é fator de risco. O talco, eu não sei porque está aí na aula, mas está aí. Eu não sei, talco tem a ver com tumor de ovário. Isso, infelizmente, eu não sei esclarecer a vocês. Eu li no livro, não achei. TRH, terapia de reposição hormonal, principalmente por estrogênio. Estrogênio terapia. O paciente está entrando na menopausa, tem fogacho, já tirou o útero, por exemplo, mas sobrou o ovário. Porque se ela tiver útero e ovário, eu não vou fazer estrogênio puro. Eu vou usar estrogênio com progesterona. Mas se ela tiver só ovário e tiver algum sintoma de menopausa e reclamar, eu posso usar estrogênio. E esse estrogênio pode, além de fazer uma hiperplasia porque ela não tem útero, mas besteira. Ele poderá sim fazer um aumento, né? Levar ao aumento desse ovário. E essa paciente sim poderá ter um tumor de ovário, então é um fator de risco. A história familiar conta muito, a genética é importante, né? Então, todos nós somos metade pai, metade mãe. Então, o que eu sou, eu não sou sozinho, nem vocês. Então, metade dos cromossomos nossos são familiares ou herdados, né? Do pai, da mãe, do avô, da avó, enfim, do tataravô, do tataravó. Sobrou, assim, um cromossomo aí. Sobrou não, nós temos, né? Não é que sobrou. É maneira de falar. Então, a idade conta. Lá estava 60, eu falei que é acima dos 45, aí está 35 anos ou mais. Se não tem nenhum antecedente, o risco de uma mulher ter câncer, segundo estudos realizados na Universidade de São Paulo, esse slide é de São Paulo, eu tenho 1,6%. Se eu tenho um familiar de primeiro grau que teve um problema no ovário, eu tenho probabilidade de ter 5%. 2 ou 3 familiares com alguma patologia, 7,2%. E se eu tiver uma síndrome de câncer hereditário, a probabilidade de 50%. Eu falei para vocês que eu tenho um filho que está curado, graças a Deus. Eu fiquei 3 meses, 6 meses, quase morri, perdi uns 10 quilos. Estou hoje recuperado, mas acho que tem mais, né? 10, que ele teve um linfoma. E a história familiar é de linfoma. Tem 3 ou 4 primos dele, mas não é a história da minha casa, não é meu, é da mãe. Tiveram um linfoma, então, sendo câncer hereditário. Ah, é câncer ovário? Não, ele teve linfoma mesmo. E foi tratado, tá? Foi retirado, foi feito cirurgia, foi feita radioterapia. Hoje ele está ótimo. Hoje ele é maior que eu, até mais forte que eu, ele tem 15 anos, né? Então, sendo câncer hereditário, também é um fator predisponente, é um fator de risco. Então, todos nós estamos sujeitos a isso. Às vezes a gente nem sabe que teve algum parente que teve problema, como eu também não sei, minha família é grande, e alguns eu nem conheço, né? Então, tem grande probabilidade, sim, de estar sendo câncer hereditário, e é um fator de risco. O que protege a mãe? A amamentação, por exemplo, protege contra SEA de mama. Se ela usa um anovulatório, ela vai proteger o ovário, porque o anovulatório, o contraceptivo, ele faz um repouso ovariano. Se ele faz um repouso ovariano, vai ficar quietinho ali, vai ter um repouso, vai ter uma inibição na produção de estrogênio e progesterona, a inibição da LH-FSH, e vai ter um fator de proteção ali, o uso de um contraceptivo. Eu falei lá no início que de origem de células epiteliais, ele pode ser epitelial ou germinativo, né? E células que produzem estrogênio e progesterona, né? Lá tem um slide no início, mas laqueador tubar, o que tem ali? Células epiteliais. Se eu retirar a trompa, aquela parte do epitélio que recobre, eu retirei. Então, se eu tirar uma parte ali, é um fator de proteção. Por quê? Porque eu tirei um tecido epitelial ali. Então, aquele tecido não vai se transformar numa doença, uma patologia que pode levar a uma neoplasia.
Se eu tirei o ovário, fiz uma ovorectomia, eu retirei o ovário. Geralmente a gente retira um, quando a gente faz esterectomia, e deixa um. Por quê? Porque a gente não quer que o paciente entre na menopausa e não tenha aquele fogacho, aquela sintomatologia que ela possa ter. Então, se eu tirei um ovário, sobrou um. Mas se eu tirei um, a probabilidade dela ter ainda sobrou um. É de 50%, porque sobrou um ovário. Não é porque você não tirou os dois, porque não havia necessidade. Eu escolho aquele que está melhor e deixo. E aquele que não está, não está não. A gente olha, né? A gente vê, por exemplo, a paciente tem 45 anos, tem 2 ovários. Tem que fazer uma esterectomia porque ela tem, por exemplo, um mioma. Um útero grande, está tendo heterorragia, está tendo sangramento irregular, está tendo hemorragia. E aí eu tirei o útero dela fora por isso. Porque para ela não ter uma anemia crônica, nem aquela hemorragia que estava incomodando, que a medicação que eu usei não deu certo. Tratamento medicamentoso, lógico, depende muito do tamanho do mioma, por exemplo. E eu tirei lá um útero. Já que eu estou tirando o útero, ela tem 45 anos, eu estou olhando, esse ovário não está bom, está muito atrofiado, não está produzindo mais nada, ela vai entrar na menopausa, mas o outro está bom, então ela tem mais uns 5 anos produzindo hormônio. Para que eu vou, porque eu tiraria esse outro ovário, né? Mas eu posso fazer ovarectomia bilateral, posso tirar os 2 ovários, ela não vai ter câncer de ovário. Tem um fator de proteção, tirei os 2. Mas eu não quero que ela entre na menopausa, eu tiro um só, por exemplo. Se eu tirar um só, chance de 50% ela ter uma neoplasia de ovário ou um tumor de ovário. Se eu tirei os 2, acabou o problema. Então, é um fator de proteção a ovarectomia bilateral. Existe uma artista aí conhecida que todos sabem, não vou falar o nome, porque essa aula vai para o Zoom, que ela retirou as 2 mamas, acho que eu falei para vocês numa aula prática, e retirou o útero e o ovário. Só que ela pode ter uma síndrome genética também, chamada de síndrome de Lynch. Ela pode ter, sim, tumor de intestino, tá? Então, ela está protegida até onde eu sei, sim, porque eu não vi mais notícias sobre ela, né? Eu não fico lendo sobre essa artista. Mas ela retirou tudo, já tem alguns anos atrás. Então, tem até o nome da síndrome, eu não vou falar aqui, porque vai para a internet isso aqui depois e vai ficar restrito a vocês, porque vai um link para vocês lerem. Mas a gente não cita nomes, né? Então, ovarectomia é fator de proteção, retirada do ovário. A clínica geralmente é dor embaixo do ventre, o paciente reclama de dor, tipo cólica, a dor pélvica, sensação de peso. Tô com uma dorzinha, tô com peso na barriga, tô sentindo uma dor baixa, abdominal, uma dor pélvica. Tem sangramento menstrual irregular ou até amenorreia, uma sensação de peso em abdômen inferior em pelve. Às vezes tem uma dismenorreia muito intensa, tem dispareunia, dor ou pressão, né, em cima da bexiga, no intestino. Tem enjoo, tem vômito, irritação do próprio nervo frênico, aquela massa crescente ali, irrita o nervo frênico, e ela pode ter enjoo e vômito. E geralmente a dor pode irradiar até ela fala que a dor, quando ela vomita e tem dor e vômito, irradia para o membro superior direito. Por que irradia para o membro superior direito? Porque irritação do nervo frênico. Mas pode ter náusea e vômito, sim. É comum isso também numa patologia chamada parênese ectópica, quando tem sangue na cavidade e tem irritação do nervo frênico, causa náusea e vômito, e tem uma dor, reclama, né? Chega para a gente com queixa de dor em membro superior direito, tá? Então, náusea e vômito. Vaginismo pode persistir. Infertilidade se ela não tá, se ela tem um problema no ovário, ela vai ter infertilidade. Ela vai ter um ciclo, que vocês vão aprender no ovário micropolicístico, anovulatório, ela não está ovulando adequadamente. Existe outra síndrome chamada síndrome de Meigs, né? Que é um tumor que dá derrame pleural. Então, eu evolui para um ascite, aumento do ovário e derrame pleural, síndrome de Meigs. Na verdade, é Wertheim Meigs. A gente chama de síndrome de Meigs, tá? O diagnóstico é feito através da ultrassonografia. Quando você tem a suspeita, faz um ultrassom, você vai líquido na cavidade e aumenta o ovário. E às vezes ela tem uma certa dispneia, a gente pede uma tomografia de tórax e um raio-x de abdômen. O que você vai ver? De abdômen, raio-x de tórax e uma TC de tórax, se for o caso. Derrame pleural, né? E aí você tem o diagnóstico, além dos marcadores que a gente pode pedir. Então, síndrome de Meigs, nós vamos ver mais à frente. Os tumores benignos
São os funcionais, cisto folicular, cisto corpo lúteo, que são benignos. Os endometriomas são benignos. Os abscessos ovarianos, vocês não tiveram aula de... eu dei uma aula prática falando sobre doença inflamatória pélvica, falei sobre abscesso ovariano com algumas pessoas. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, dar o procedimento nas nossas aulas práticas, em consequência do risco que há a cada um de vocês, que a gente não quer que ninguém fique doente, e pelo contrário, a gente quer que vocês aprendam o que a gente está dizendo e entendam, mas os benignos são esses aí, são os funcionais. O principal é de corpo lúteo, que desaparece no próprio ciclo. Os endometriomas são causador. E o tratamento da endometriose ou endometrioma, o diagnóstico definitivo é feito por laparoscopia, TC, e o tratamento é com a autorização dos focos. Tem várias teorias de endometriose. Vocês já tiveram essa aula. Eu acho que foi a Patrícia que deu para vocês essa aula. E abscesso, né, ovariano, pode romper ou não. Em alguns casos a gente trata com antibiótico, em outros casos, às vezes, é necessário abordagem cirúrgica. Os neoplásicos, o teratoma benigno é o teratoma maduro. Esse é benigno, mas ele pode ser imaturo, né? A gente já vai ver sobre ele para frente, mas a maioria é benigno, tá? O cistoadenoma, o estroma ovário e os fibromas são neoplásicos. E a grande maioria são benignos, sim, mas podem se malignizar? Podem. Principalmente o teratoma imaturo, tá? Então, ele tem cabelo, ele tem dente, ele tem osso, ele é originário de células germinativas. A gente vai ver já sobre ele, tá? Deixa eu pular aqui. Como é que eu faço a avaliação inicial de um câncer de ovário? Lógico que a inspeção, exame abdominal, como eu falei para vocês, eu vou palpar, vou ficar olhando só o ultrassom, eu vou percutir, vou fazer uma ausculta, eu quero ver como é que está o peristalsis do paciente. Se necessário, eu faço um toque vaginal. Lembrar sempre que toda vez que examinar um paciente, nunca sozinho, com enfermeira junto ou com aluna junto, vocês vão estar no internato. Então, em breve, né, vocês vão examinar e vocês vão ter colegas ao seu lado, né? Então não vai ter problema. E se necessário, toque retal também. Então, exame clínico geral, como se fosse na clínica médica, inspeção abdominal. Os tumores de ovário podem ser benignos, isso pode ser borderline de baixa malignidade, que o tratamento depende do estadiamento no qual você vai encontrar, e os tumores que são chamados tumores malignos de ovário. O cisto folicular é aquele simples, né, quando ocorre a ovulação, e a ruptura desse tipo de cisto pode ocorrer no meio do ciclo, né, tem esse nome que eu não sei ler, mas ocorre no meio do ciclo, um TLS, Schimmer, vocês me desculpem, que meu inglês, nem inglês, não sei nem o que é isso aí, acho que nem é uma inglês não, se fosse inglês eu saberia, acho que isso aí, não sei, mas está no livro, tá? Então, uma dor forte, de forte tecido, localizada do lado do ovário, onde contém um cisto. E quando ele rompe, né, esse cisto pode romper quando ocorre a ovulação, ocorre essa dor e leva esse nome aí, tá? Acho que o nome parece até russo, é um nome tão estranho de falar, não sei o que é não, tá? No livro eu não encontrei, nesse livro aqui. Mas é uma dor de forte intensidade localizada do lado do ovário, onde contém o cisto folicular e ele é benigno, não tem nada. O cisto de corpo lúteo, ele forma quando? Um ovário funcional, ocorre após a vibração do folículo ovariano. Então, forma uma estrutura chamada de corpo lúteo. Caso ela não engravide, o corpo lúteo regride e desaparece. Ocorreu ovulação, né? Eu tenho informação de seleção de vários folículos e eles vão evoluindo até formar um folículo primordial, folículo secundário, ovulou, liberou o óvulo. O que sobrou? Corpo lúteo. Esse corpo lúteo, a finalidade principal dele é manter a produção de progesterona. Caso ocorra uma fecundação, ele vai manter a progesterona até 7, 8 semanas para manter a gravidez. Caso não ocorra nada, ele degenera e é chamado corpo albicans e é eliminado com material endometrial que ocorre no período menstrual. Isso é normal, tá? Então, não é nada. Um cisto benigno, cisto de corpo lúteo. Esse aqui é um pouquinho mais complicado, mas também é benigno.
É funcional, ocorre quando há sangramento no interior do ovário. Ocasionalmente pode haver uma dor abdominal do lado onde ele está presente. Pode sim haver uma hemorragia. Vai depender do volume para abordagem. Se ele for um pouco maior, por exemplo, maior volume, um ovário tem de 6 a 12 centímetros cúbicos. Como é que você sabe disso? Eu peguei o meu ultrassom, eu medi daqui a aqui, meu transdutor mediu daqui a aqui. Eu vi o ovário. Aí o transdutor mediu daqui a aqui. Eu fiz 3 medidas. Eu medi aqui uma, medi aqui duas, ou aqui. Eu tenho 3 medidas, né? A principal é essa aqui. Depois eu venho aqui e venho aqui. Vamos supor, 6,5, 3 e 5, por exemplo. Eu faço um cálculo lá, aumentar o volume, deu 70 centímetros cúbicos meu ovário. Eu sei que um ovário normal tem de 6 a 12 centímetros cúbicos, então o ovário está aumentado. Nossa, você está com cisto aí, não sei o que é. O que pode acontecer? Qual a principal complicação disso aqui? É ruptura, quando ele rompeu, sangramento na cavidade, se for vai sangrar, vai ter hemorragia, vai ter sangue livre na cavidade. Vou fazer um ultrassom, vou ver. Está aqui pequenininho, tem pouco, mas ele pode preencher isso aqui tudo. Então, eu vou ter muito sangue livre na cavidade. Possivelmente, vou ter que fazer uma videolaparoscopia ou uma laparotomia e dar uma olhada e suturar esse ovário aqui no que sobrou e aspirar e lavar a cavidade. Geralmente não, ele é benigno, tá? Mas a complicação principal de um tipo de cisteto, dependendo do tamanho, é hemorragia. Não é Covid, não, que eu já fiz teste. Até sobe, ou troço para doer, sobe nasal. Sai lágrima do olho. Mas eu estou tossindo aí. Eu fiz o exame. Então, ele pode romper, ele pode torcer o pedículo e a paciente vai ter muita dor. A gente faz diagnóstico através de ultrassonografia, um exame de sangue. Se ela tiver hemorragia, vai ter queda do hematócrito. Então, você vai acompanhar, o hematócrito vai ficar sangrando para dentro da cavidade. É lógico, você vai ter que fazer uma videolaparoscopia ou uma cirurgia talvez aberta, uma laparotomia, para resolver o problema. Se você não souber operar, você tem um cirurgião ao seu lado. Pode você ter um hospital onde você vai conseguir fazer o diagnóstico, um ultrassonografista que vai dizer para você o que está acontecendo e você vai pedir um exame de sangue, um hemograma, para saber se ele rompeu e se ele for volumoso, lógico que é cirúrgico, né? Sangrando. Existem os marcadores que a gente pede para tumor de ovário. Acho que tem mais para frente na aula aí, a gente vai ver. Os ovários com aparência policística, eles são aumentados de volume, geralmente o dobro do normal, com pequenos cistos presentes, né? Como está dizendo na própria escritura aí, o que está escrito aí, presença na superfície externa do ovário, pode aparecer em mulher normal, mas também em mulheres com doenças endócrinas. Então, são vários, eles ficam presos na periferia do ovário e não rompem, né? Então, ficam aqui e tem aparência policística, o ovário aumenta. Você tem uma videolaparoscopia, o ovário... Eita, o que aconteceu aqui? Eu não registrei nem nada. Cadê minha aula, meu Deus? Tem acontecido sempre, gente. Vocês desculpem. Vou voltar lá onde eu tô. Pausar e interromper. Gente, desculpa aí. Caramba. Toda aula minha, algumas aulas se aconteceu isso. Vamos voltar, voltou. Não sei o que aconteceu. Aparece anúncio de Casa Bahia nesse negócio aqui, aparece Black Friday, talvez seja falta de antivírus desse computador. Eu troquei, peguei um outro hoje, para que não acontecesse o que aconteceu na última aula. Mas vamos lá. Aqui é uma videolaparoscopia, vendo um ovário discretamente aumentado de volume, né? Você tem um ovário em porção posterior, anterior aqui, a imagem não está boa. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ovário, ao lado uma trompa um pouquinho demasiada e um ovário aumentado de volume. Aqui um ovário com aparência policística, aqui um cisto, parece mais uma bexiga aqui, peraí, o que é isso aqui? O transdutor está aqui via vaginal, eu estou vendo, o que é isso? Aqui eu sei que eu tenho, aqui não.
não sei dizer para vocês essa imagem. Apareceu mais uma bexiga aqui, cheia de líquido, mas como é de ovário, aí ele colocou o tumor de ovário, ó, ovário aumentado de volume. Mas aqui sim, aqui um ovário aumentado de volume, um cisto de ovário, um ovário de tamanho normal. Quando vocês acompanharem a cirurgia, nós vamos mostrar para vocês lá no hospital o que é ovário normal, o que não é. Aqui um ovário com cisto, aqui um útero normal, aqui um ligamento anterior, o ligamento redondo, à frente eu teria a bexiga, aqui eu tenho um ovário e ao lado eu tenho um cisto grudado no próprio ovário. Então, é aqui parte da trompa, tá? Então, parte da trompa, parte do ovário e um cisto. Aqui, anterior, bexiga, o ligamento não é redondo, não, é o ligamento próprio do ovário e um... Cadê meu mouse? Aqui. Aqui um cisto hemático. Pode ver que o conteúdo a gente olhando assim, que intestino atrás, nossa, sumiu. Aqui, ó, sangue, né? Então, um conteúdo hemorrágico, vocês podem ver que ele é quase o tamanho do útero. E aqui, isso aqui são miomas, mioma subseroso, tá? É nada, pequenininho, tá? Anterior eu tenho a bexiga, eu tenho um ligamento aqui, o ovário praticamente desaparecido aqui, a gente não consegue identificar as estruturas adequadamente. Atrás eu tenho intestino, pode ver que tem alça intestinal aqui, aqui o fundo de saco posterior, visto de cima, imagem vídeo laparoscópica, meu mouse some, voltou aqui o cisto que é hemorrágico, provavelmente. Por que você sabe que é hemorrágico? Está bem permeado, você consegue ver que está vermelho. Você sabe se ele é hemorrágico? Não, não sei. Vou saber quando eu abrir, né? Quando eu ressecar essa porção aqui, ó, vou retirar isso aqui tudo e vou mandar para histopatológico. O cistermoide é um tumor benigno, a gente já falou lá atrás, é o mais comum, também é chamado teratoma cístico maduro, ele é benigno, tá? Ele pode conter gordura, osso, pelo, cartilagem no seu interior, a imagem varia de acordo com o conteúdo, pode mostrar presença de calcificação, né? Então a gente vai olhar, isso aqui é uma imagem vídeo laparoscópica, e eu tenho um tumor ovariano aqui do lado, para frente, parte da trompa, e aqui um ovário, aqui atrás, parte da pelve, parte do intestino, aquele ressecado, e é um teratoma chamado maduro, geralmente ele é benigno, ele contém cabelo, osso, dente, e o prognóstico geralmente é bom. Agora, o imaturo já não é bom, não. O imaturo são tumor maligno e raro, geralmente sólido, forma de tecido indiferenciado dos folios germinativos, como eu disse lá anteriormente para vocês. Folíolo germinativo, ectoderme, mesoderme, endoderme. A classificação baseada na quantidade e no grau de imaturidade celular. É lógico que o prognóstico e a evolução desse tipo de tumor vai variar com o tempo, né, que a paciente apresentou o tumor e o tempo do diagnóstico. Tudo que é precoce, tudo que é rápido, tudo que é feito quanto antes melhor, o prognóstico é bom. É lógico que se a paciente demorar para fazer o diagnóstico, a evolução pode não ser tão boa assim e a sobrevida também não tão boa. E a gente sim pede os marcadores tumorais, a gente pede um beta-HCG quantitativo, a gente pede alfa-fetoproteína, a gente pede, eu não sei porque está esse 6 aí, está faltando o CEA e o CA125, que costumam estar elevados, embora o CA125 ele é inespecífico, ele está elevado também, além do teratoma imaturo, está elevado na endometriose, então o CA125 é inespecífico. Os marcadores principais são esses: gonadotrofina coriônica quantitativa. Aí não tá, mas os marcadores são quantitativos, não é beta-HCG simplesmente. Ah, deu um beta-HCG positivo. Não, é o quantitativo. O que eu quero saber? Eu quero saber se está elevado. Eu quero saber da alfa-fetoproteína quanto que deu, porque ele é de célula germinativa, né? E a alfa-fetoproteína é o principal marcador e o CA125, embora inespecífico. Então, eu associo os dois, a alfa-fetoproteína
E o CA 125, embora ele seja inespecífico, ele está associado a um teratoma imaturo e ele é maligno, tá? Só para ilustrar, não deveria nem estar falando isso aqui, mas algum tempo atrás, uns 5 anos atrás, mais ou menos, eu, professor Oswaldo Aranda, estava de plantão lá no MUV e chegou uma paciente com uma massa abdominal volumosa. E a gente, né, nós dois, ele era plantonista também, e eu, houve uma época que existiam 2 plantonistas lá no hospital, o nosso movimento era grande, vocês aprendem, já tem uma região grande, o hospital assim, expandiu bastante, né, mas hoje só tem um GO, porque a gente foi para o CIS, mas houve uma época que a gente tinha 2, e a gente estava de plantão um sábado, eu e ele. E aí, ele trabalha de plantonista, ele não faz mais hoje, ele só faz cirurgia ginecológica. Eu trabalho de plantonista 12 horas apenas lá, mas eu já trabalhei mais tempo. Aí eu via fazer 48 horas de plantão lá dentro. Não sei como é que eu consegui, mas eu fazia. E chegou um paciente com uma dor na barriga, dor abdominal, difusa. Eu palpei, achei esquisito, uma massa, chamei ele. Ele falou assim, não, isso é um tumor do ovário, sabe isso não? E é móvel, é benigno. E era móvel mesmo, ele é unilateral, era móvel. Então, quando bilateral e é presa, fixa, é maligno. Se ela for unilateral e móvel, grande probabilidade de ser benigna. Vamos pedir uma TC. E a TC, tem uma massa aí. Tem algumas coisas, estruturas aí que a gente não sabe, mas parece que tem osso, tem cabelo, tem dente, não dá para definir não, mas é um tumor de ovário. O que eu peço? Marcador tumoral. Quais são os marcadores tumorais? Beta-HCG, alfa-fetoproteína, CEA, antígeno carcinoembrionário, é o CEA, e o CEA 125. Então, vamos pedir. E uma outra sonografia, nosso colega está aí, sonografista, excelente sonografista que a gente tem aí no hospital. Veio para ver o ultrassom também, para ele ver. Eu fiz a tomografia, está do lado falando. Dá para fazer? Claro. Ó, tem alguma coisa aí que eu não sei direito não, mas isso não é bom não. Tem que fazer marcador. O marcador saiu. Tudo negativo. A gente operou, era um teratoma imaturo. A última vez que eu encontrei com ela, tinha uns 3 anos atrás, ela estava fazendo quimioterapia. Tá? E a imagem que eu tenho aí para frente não é dela, mas é parecido. Eu não sei se sobreviveu ou não, mas a culpa não foi nossa. Por quê? Porque a gente fez todos os exames e deu que era benigno. Entretanto, não era. No histopatológico veio o diagnóstico que não era benigno. Infelizmente, eu não sei a evolução, porque eu não acompanhei mais a paciente não me procurou. Me procurou algumas 2 vezes e encaminhei para oncologia depois. Aqui um teratoma imaturo, né? Vocês estão vendo aí que ele tem cabelo, ele tem uma massa diferenciada, né? Pode ter osso, aqui parece ter um pouco de gordura, aqui tem sangue, enfim, é uma massa diferenciada. E tumor de tecido conjuntivo, é um fibroma chamado de Meigs. Qual é a principal origem? Origem ovariana, só que ele evolui com ascite, o paciente tem líquido na cavidade e tem derrame pleural. Como é que é feito o diagnóstico? Ultrassonografia, tomografia, raio-x de tórax. O paciente tem clínico, fazer uma ausculta, vai ter um humor vesicular, às vezes abolido, dependendo se tiver derrame pleural. O diagnóstico você faz com tomografia e raio-x e faz uma ultrassonografia. Mas por que chama síndrome de Meigs? Porque ele tem ascite, derrame pleural, além de ser um tumor de ovário. Então é dado o nome de síndrome de Meigs, tá? E origem? Tumor de tecido conjuntivo do próprio ovário. O diagnóstico é citológico, né? Do líquido peritoneal, líquido acítico, ultrassom, como eu disse para vocês, tomografia, ressonância, PET-TC local ou PET-TC do corpo inteiro, para você saber se existe alguma outra patologia associada. O antígeno carcinoembrionário, que é o CEA, alfa-fetoproteína, o beta-HCG tem que ser quantitativo e o CA 125, embora inespecífico, ele é mais comum na endometriose, mas a gente pede. O diagnóstico definitivo é dado pelo histopatológico após você retirar
o tecido. O tratamento nos benignos é a ovarectomia. Se tiver um tumor benigno, vou tirar o ovário. Como eu falei para vocês, que a gente já tirou. Só que depois o histopatológico veio e a gente viu que não era benigno. E qual é a característica dos tumores benignos? Como eu disse anteriormente para vocês, é unilateral, ele não é roto, a cápsula é intacta, ele não tem implante peritoneal, não está aderido à superfície peritoneal, a superfície é lisa, ele é móvel, geralmente é cístico e homogêneo. O maligno não. Ele pode conter os 2 ovários, ele é bilateral, a cápsula é rota, ele tem implante no peritônio, ele tem excrescência, ele fica meio ondulado. Quando você pode ter onda aqui, é como se fosse uma ondinha, tá? Um monte de onda. Isso chama de excrescência na superfície. Ele é aderente, você não consegue movimentar. Ele vai ser sólido, ou ele vai ser cístico, ele vai ser sólido e líquido, misto, a gente chama que é misto. E pode ter necrose, pode ter rompido, está soltando alguma secreção para dentro da cavidade, aí sim ele vai ter implante, o prognóstico é ruim. Os principais são representantes, né? É o adenocarcinoma seroso, o mucinoso, e ele não altera o CA125, esses dois tipos, esse tipo de tumor aí. São células similares ao revestimento tubar, porque são serosos, são cilindros ciliados. 40% de todos os tumores são malignos. A origem principal é primária, né, do próprio ovário. E 50% dos casos eles são bilaterais. Eles podem ser mistos, tendendo a massa sólida, pouco diferenciado. E o principal representante do tumor seroso é o cisto-adenocarcinoma seroso, como o próprio nome diz. Já os mucinosos, eles são similares ao epitélio endocervical ou intestinal. 15% desses tumores são malignos, 10% são bilateral, pode chegar até 20 quilos, são gigantes, né? Agora, imagina um paciente com um tumor de 20 quilos que não fez diagnóstico, porque não procurou tratamento, né? Então, se está dentro de um carcinoma mucinoso, qualquer suspeita, lógico que você tem que fazer um ultrassom ou um outro exame para fazer diagnóstico. Os endometrióides são similares à célula do endométrio, que são endometrióides. 18% são malignos, 30% são bilaterais, são menos císticos que os anteriores. Se ele é endometrióide, o representante dele é o cisto-adenocarcinoma endometriótico. O tumor de células claras está associado à endometriose, raramente é bilateral, é raro a incidência em torno de 6% dos casos dos tumores. Já o de células germinativas, o principal é o digerminoma, é representado pelo teratoma imaturo. Em jovem, leva à puberdade, pseudopuberdade precoce, né, antes dos 11 anos. E os do cordão sexual é o endoblastoma. O que ele produz? O que é cordão sexual? Ele produz androgênio, então vai ter grande quantidade de androgênio. O paciente vai produzir androgênio. Vai começar a aparecer pelo, a voz vai ficar rouca, vai ter algumas alterações que vão levar a suspeita, né, de endoblastoma, diagnóstico definitivo, e após ultrassom, ressonância, marcador tumoral e a própria cirurgia. 8% são dos tumores malignos, ocorrem na infância e na adolescência. O germinoma é mais frequente, mas eu também tenho tumor de seio endodérmico, embrionário, o poliembrioma, o carcinoma e o próprio teratoma, que é maduro, que é benigno, e o teratoma imaturo, que é maligno. E o que ele tem de comum? Alta dosagem de gonadotrofina coriônica e alfa-fetoproteína e o CA125 elevado, bastante elevado, embora seja inespecífico. O tecoma, origem do estroma ovariano, é um tumor funcionante produtor de estrogênio. Os endometrióides são similares à célula do endométrio, intensa participação estromal, 18% são malignos, 30% são bilateral, são menos císticos que os anteriores, e o representante é o cisto-adenocarcinoma endometriótico. Já os tumores metastáticos de ovário correspondem a 5%, e o principal deles ele tem origem intestinal ou gástrica, ou gastrointestinal, qualquer segmento do intestino, é o chamado tumor de Krukenberg. O histopatológico dele
é visto, o patologista coloca assim, presença de células em anel de Synnet. Você sabe que é tumor de Kuchenberg. E a origem é gastrointestinal. O sítio primário é o primário, né, que mais dá metástase para o ovário. Então, origem intestinal da metástase para o ovário. É chamado Kuchenberg, pode ser do estômago ou qualquer parte do intestino. E o histopatológico, células em anel de Synnet, isso é dado pela patologia. Toda vez que vocês verem em prova, característica principal, células em anel de Synnet. É tumor de quê? De Kuchenberg. É um tumor metastático, né? Que é mais da metástase para o ovário. E tem predisposição genética entre câncer de mama e câncer de ovário. Então, tem mutação genética associada nesse caso. Como eu já disse para vocês, a origem do aparelho digestivo, ele dissemina via peritoneal, linfática ou via retrógrada e hematogênica. O principal sítio é o estômago, vesícula, intestino delgado, fígado. Então, aparelho digestivo. Características histológicas, célula em anel de Synnet, tumor de Kuchenberg. Aqui é um tumor aberto, né? A gente não deve abrir tumor, a gente tira o tumor, um ovário, tumor de ovário. Essa imagem aí é de livro, mas é o do professor Aranda, eu não mexo, as aulas eu passo para vocês. A aula tem direito autoral, eu não sei direito dizer para vocês se ele fotografou ou se foi o próprio livro, mas a gente faz isso aí no hospital, a gente vê colocar nossas imagens, né? E não usar a imagem de livro, mas é mais ou menos isso que a gente vê quando a gente opera. Vocês estão vendo que a imagem é antiga, mas é isso que vocês vão ver quando vocês operar um tumor de ovário. Então, você abre, depois você abre, aí é um tumor fechado, a gente não pode cortar depois? Pode, porque a gente vai ver cortado. Então, um tumor de ovário deve ter uns 4, 5 quilos de tumor. Depois, novamente, ele tem presença de osso, dente, cabelo, provavelmente é um teratoma maduro, ele é benigno. No diagnóstico clínico, nas fases iniciais, não há sintoma. A gente já disse que tem emagrecimento, sintoma gastrointestinal, sintoma urinário, por quê? Porque começa a crescer e comprime a bexiga, o paciente tem polaciúria, tem irregularidade menstrual, sangramento genital, se for na menopausa. Se for um tumor de Meigs ou porcino de Meigs, vai evoluir com ascite derrame pleural. E o exame físico, às vezes, é pouco preciso, você não consegue ver massa. A principal queixa da paciente, perda de peso e irregularidade menstrual. Aqui, essa imagem, esse tumor tem 20 quilos, foi pesado, foi feito nos Estados Unidos, eu não me lembro o nome do autor. Como é que é o nome? Esqueci. Mas tem um livro aí, essa imagem, pesava 20 quilos. Agora, como é que uma pessoa vai deixar evoluir e chegar desse tamanho, né? Então, não procura tratamento, mas num país desenvolvido. Segundo a literatura, foi feito nos Estados Unidos, em 1900 e pouco. Foi bem há mais de 100 anos, tá? Mas a foto parece que não é tão antiga assim, porque a pessoa estava usando uma luva de látex. Lembrar que a luva de látex foi obrigatória a partir de 1988, até então usava outro tipo de luva, depois do advento do HIV. Então, as nossas luvas que a gente usamos hoje foi inventada por Halsted em 1848, 1852, 1850, não sei, Halsted, com as luvas, e hoje é isso que a gente usa. Então, é um tumor que foi retirado aí de um paciente que pesava mais de 20 quilos. Anamnese, exame físico, exames complementares, já disse quais são os principais, só está repetindo, né? E depois, lógico, videolaparoscopia ou laparotomia. As massas pélvicas podem ser de várias origens, diagnóstico diferencial pode ser gastrointestinal, geniturinária, parede abdominal ou ginecológica. Diagnóstico diferencial posso fazer por cisto folicular, sistemático, endometriose, corpo lúteo gravído e preense ectópica. Complicação principal é a torção do pedículo, vocês viram lá atrás, que eu falei que podia romper ou torcer. Você vai ter dor, pode infectar e ele pode se malignizar. Aqui um tumor maligno, né? Um teratoma imaturo, vocês veem que ele é gigante, parece um pedaço de músculo
dividido em duas partes, um filé mignon meio estranho, mas é um tumor maligno de ovário, cheio de excrescência ou excrepância, né, vários nódulos, tem cabelo, osso, dente, então ele é maligno. São incidências, né, em ginecologia é o terceiro, lembrando que o primeiro é de mama, o segundo é de colo, o terceiro é de ovário, o quarto é de corpo de útero, em nível de incidência. Então, os tumores que ocorrem na mulher, quando a gente se fala em ginecológico, o primeiro é de mama, o segundo é de colo, o terceiro é de ovário, o quarto é de corpo de útero. Em algumas regiões do país, o de mama é o segundo, o de colo é o primeiro, no nosso país. E na região sul, sudeste e centro-oeste, é assim que predomina. O primeiro é de mama, o segundo é de colo, o terceiro é de corpo de ovário e o quarto de corpo de útero. Tem grande probabilidade de mortalidade, tem alta incidência e varia de acordo com a idade. 6 para 100 mil mulheres abaixo de 40 anos, isso é um estudo da USP, né? E 59 para 1.000 mulheres acima dos 70 anos. Fatores atenuantes que bloqueiam. Bloqueio da ovulação. Gravidez não está ovulando, o ovário está quietinho. Se ela estiver amamentando, o ovário não vai ter produção, vai ter um bloqueio na produção de LH e de FSH e também a progesterona vai estar elevada. E eu, além disso, vou estar dando um progestágeno. Lembrar que na amamentação, o anovulatório principal, o anovulatório contraceptivo principal que a gente usa é a base de progesterona. Por quê? Porque não seca o leite dessa paciente. Então, o anovulatório oral também é um fator atenuante. Ou retirada do próprio útero e do ovário é um fator atenuante para que ela não tenha isso. A incidência das metástases, dos tumores, por exemplo, os principais gastro, 80%, 30% a 40% dos mamários, 20% do intestino e outros 5% são linfomas, 10% endometriais, 50% tubários. Quanto ao estadiamento, eu não vou ficar lendo o estadiamento, porque isso aí está resumido, tá? Se vocês pegarem o livro que eu mostrei para vocês aí no início, vocês veem que o estadiamento tem, sim, um A limitado a um ovário, um B bilateral, um C cápsula rota, 2 pelve, 3 desenvolvimento micro e macroscópico de outros órgãos abdominais extrapélvicos, 4 metástases distantes fora do abdômen, disseminação transcelômica. Mas no livro ele está um pouquinho mais completo, se vocês quiserem se aprofundarem mais. Mas com isso aqui vocês conseguem fazer a prova, se por acaso foi pedido de estadiamento. O Aranda fez a prova de vocês, né? Eu dei aula e para outra turma eu fiz algumas questões, mas ele fez mais. Não sei se tem estadiamento, nem poderia dizer a vocês se existe. Mas é bom vocês saberem, né? Então no livro está um pouquinho diferente do que está aqui, mas sabendo que está aqui já está bom, tá? Quanto ao tipo histológico, ele pode ser bem diferenciado. O padrão de crescimento de células individuais menor ou igual a 5%, o grau 2 moderadamente diferenciado. O grau 3 é indiferenciado e as células, o padrão de crescimento de células individuais é maior que 50%, então um prognóstico ruim. O tratamento dos malignos, eu vou fazer o quê? Laparotomia, vou dar o diagnóstico, tratamento terapêutico, lavado peritoneal, esterectomia total com anestectomia e omentectomia. Às vezes é necessário ressecar implante, linfonodo, no caso de linfonodo pélvico, no caso de tumor maligno. E pode sim ter presença de implante. Se ele for menor que 1 centímetro, tem um bom prognóstico. Eu posso depois, sim, nas classes maior que 1C, um tumor grau 3, que é esse aqui anterior, se você conseguir voltar, que é indiferenciado, maior que 50% do padrão de crescimento, eu posso complementar com quimioterapia, como eu disse para vocês, da paciente que a gente fez o diagnóstico, que era benigno e não era. A gente viu que era um teratoma imaturo quando veio o histopatológico. Ela foi fazer quimioterapia, a culpa não foi nossa. Por quê? Porque nossos exames, ou o laboratório que deu o nosso diagnóstico, não foi o nosso aí, foi de fora. Então, foi feito em Belo Horizonte. E dizia que era benigno, mas, entretanto, não era. Felizmente, a paciente, eu acho que sobreviveu, não tive mais contato com ela, tá? O 1A e G1 é bem diferenciado, avaliar retirada da trompa, parte do ovário unilateral ou retirar a trompa e o ovário unilateral.
A cirurgia está indicada a todos os pacientes. O tipo de cirurgia depende do estágio e da idade, do desejo reprodutivo e das condições clínicas da paciente. Aqui, essa paciente que eu operei, que tinha um tumor de mais ou menos 7 quilos, que foi de vocês, foi isso que a gente viu quando a gente abriu. A gente fez um corte pequeno e a gente tentou aspirar, entretanto não deu muito certo, não. O conteúdo extravasou para a cavidade abdominal e o pior é que ele era maligno, né? E os exames, infelizmente, não contradiziam com o que a gente viu quando a gente abriu a cavidade da paciente. Aqui, novamente, a gente perfurando, tentando aspirar. Essa imagem de 2003 não é minha, mas a gente aspira para facilitar, fazer um corte menor no abdômen da paciente. Você pode fazer isso sim. Coloca o aspirador, liga, ele vai aspirar o conteúdo. Agora, se tiver cabelo, osso, dente, vai ser difícil você aspirar. Aqui, você retirando um tumor, né? Uma laparotomia um pouco maior, uma chiflobiana, né, que vai do pub até quase assim, além da cicatriz umbilical, né, a cicatriz mediana. Aqui, ele após retirada, novamente o mesmo tumor, puxando uma parte ainda presa, possivelmente no intestino. Aqui ele pronto para ir para histopatológico, a gente não retira, às vezes ele rompe, aí não é culpa nossa. Aqui ele aberto, mostrando que tem dentro, tem sangue, tem osso, atrás mais escurinho aqui, ó, sangue, parte óssea, que está duro, vê que a pessoa está tentando forçar, não vai. Mais escuro, possivelmente cabelo, né? Aqui parte do aumento, ressecando o aumento, que tem implante já, né? O abdômen do paciente aberto, uma cicatriz mediana, né? Então, a gente tenta ressecar e vai soltando, descolando esse aumento do intestino, porque está comprometido, provavelmente. Aqui, ele rompeu, retirando o tumor que rompeu, o nosso fez isso, quando ele tentou aspirar, ele rompeu. E não era benigno, por sorte não deu implante. Ela acabou indo para quimioterapia, novamente ressecando um tumor maligno. Aqui, parte do tumor, né? Parte de aumento e tumor, parte de ovário e parte do tumor aqui, com discrepância, gordura, tecido gorduroso, uma cor mais escura, sangue, pode ter dente, né? Como vocês veem aqui, não tem cabelo nesse caso, provavelmente um teratoma imaturo, tá? A quimioterapia está indicada em todos os estadiamentos, exceto nos casos 1A e 1B, no qual é bem diferenciado. Então, ele é uni ou bilateral, sem acete e sem comprometimento da superfície externa. Então, nesse caso, eu não vou fazer quimioterapia, eu vou fazer uma laparotomia ou uma videolaparoscopia e retirar. A poliquimioterapia é indicada em todos os centros. Essas são as principais drogas. Essas drogas são antigas já, mas ainda se usa. Existem drogas mais modernas, né? Hoje, pode usar uma uniterapia só. Existe medicamento aí que não precisa ser poliquimioterapia, pode ser um tipo só de droga. O problema é que cada sessão varia de 15 a 20 mil reais ou até mais, mas o SUS cobre, né? Então, o SUS paga. E se a pessoa tiver condições de pagar, o tratamento também é benéfico, né? Pode escolher o hospital mais adequado para o tratamento, mas o SUS cobre o tratamento, tá? Lembrar para o tratamento de quimioterapia, dependendo da droga, o preço varia de acordo com o que eu estou falando para vocês, porque eu tive experiência sobre isso há 3 anos atrás e eu sei quanto custaria se eu tivesse que pagar, tá? Uma quimioterapia. O meu foi radioterapia, foram 14 sessões. É menos empregado, mas pode ser útil em caso selecionado. Radioterapia é mais para linfoma, tá? Mas pode ser usado quimioterapia, sim, pode ser em alguns casos selecionados. Os dois podem ser usados, tanto quimioterapia quanto radioterapia. Você já deve ter aprendido isso no curso de oncologia de vocês. A referência bibliográfica eu mostrei para vocês, esse livro que eu já havia mostrado para vocês. Eu não sei que edição é. Não é 2017, não, peraí. Coloquei 2017, mas acho que é mais novo esse aqui. Bom,
Pode usar por 2017. É 2017 sim, tá? Esse capa roxa que eu mostrei para você, a 7ª edição do Freitas, é 2017. Eu vou botar para converter aqui e a gente fala sobre o VAR micropolicístico. Enquanto converte, eu vou dar um tempinho vou pausar aqui, interromper a gravação, encerrar e a gente vai voltar com a aula de ovar micropolicístico. Preciso gravar isso aqui no Zoom para vocês e mandar para a Ana colocar no AVA. Eu lembrando que eu não tenho a senha do AVA, por isso que eu mando para ele. Então, eu vou encerrar a gravação aqui e vou converter a aula. Enquanto converte, vai demorar uns 10 minutinhos para a internet, que é bem rapidinho. A gente volta, intervalinho para um café e a gente já volta. 10 minutinhos, tá? Vou encerrar aqui. Depois, se vocês tiverem dúvidas, vocês tiram no final comigo. Encerrar para todos. A gente vai